Então, boa noite mais uma vez. A gente vai falar sobre Atos 13, o capítulo inteiro, depois cada um pode ler, aqueles que não leram. Como eu coloquei lá no grupo, a gente vai trabalhar mais em cima de Atos 13, os versículos 6 e 10, e a gente vai abranger uma ideia sobre a fé. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre fé, nossos tempos dos dias de hoje, vamos tentar refletir um pouquinho sobre esse ponto. Então, vou pegar o Atos 13. O João está aqui? Tá, perfeito. Então, vamos pegar aqui Atos 13, Atos 13, versículos 6 ao 10, tá? Que segundo a versão aqui que eu peguei dessa Bíblia, diz assim, ó. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Então aqui a gente já tem duas relações sobre essas duas personagens aqui que a palavra está nos apresentando. Um era judeu, mágico e falso profeta. Veja, a gente olha e vê já que a própria palavra já está identificando como um falso profeta, tá? E ele caminhava com um cara que era um homem prudente, que era o Sérgio Paulo. Bom, continuando, este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho de diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, esse é um tema que a gente poderia parar simplesmente aqui e falar bastante coisa, mas eu quero caminhar um pouco para frente nessa questão para a gente ver, olha como a palavra aqui ela vai trazer algumas coisas bem interessantes só nesses versos, né? Então ela demonstra, como eu falei lá agora há pouco, como eram características das personagens envolvidas. Então a gente pode dizer que a gente tinha um falso profeta, a gente pode dizer que a gente tinha um homem que era prudente, e a gente pode dizer também que a gente tinha ali Paulo, que era o cara cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. 3 personagens envolvidos numa mesma história, mas eu quero trazer para os nossos dias atuais, que são os dias onde a gente precisa muitas vezes pensar o que é o nosso cristianismo de verdade. Mais uma vez, são pontos que a gente precisa sempre estar ali, às vezes, voltando, né? É necessário a gente estar voltando para a gente estar identificando, porque a gente está vivendo num tempo onde a gente está de pandemia, aí há mais de 3 meses, são mais de 3 meses já que a gente está encarando aí uma pandemia. A gente viu essa semana acontecer um fato muito tenebroso da natureza, que foi o que aconteceu lá em Santa Catarina. Eu, inclusive, vi lá um vídeo de um piloto que gravou um vídeo de avião, creio eu, agora não me recordo, mas acho que ele estava de avião e ele estava bem distante, mas ele gravou a nuvem que estava ali em cima e é algo realmente espantoso. Ou seja, então como é que a gente encara a nossa fé nesses tempos de pandemia, de sinais da natureza, como é que são essas coisas? E relacionando que a gente está vendo o quê? Muitas pessoas que encaram tudo isso que está acontecendo de algumas formas. As pessoas encaram no sentido de não, mas Deus vai fazer, mas eu vou orar. A gente teve aí um tempo aí, eu acho que foi uma semana, se eu não estiver enganado agora, que foi de um jejum, né? Que as pessoas, os brasileiros se colocaram, bastantes brasileiros se colocaram, até alguns do meio cristão famosos, vamos jejuar para que a pandemia não chegue até o Brasil, não encoste aqui no nosso país, não venha até nós.
Então, às vezes, a gente precisa se preocupar com essas coisas, porque observando, e essa palavra eu venho digerindo ela durante a semana toda, muitas vezes a gente tem que novamente parar e pensar o que é de fato uma fé. A fé, ela é algo que a gente precisa lembrar que ela é racional, tá? Não existe fé irracional. Só para a gente parar e pensar, um animal não tem fé. Ele não tem fé, porque ele é uma pessoa irracional. O ser humano não, ele é racional. Então a fé vai ser racional. Apesar da fé trabalhar no âmbito ali, num âmbito mais do espiritual, para não dizer por completo, a fé se inicia no espiritual, mas ela é uma coisa racional. A gente não pode fugir disso. A gente não pode encarar a fé como uma coisa doida, como uma coisa louca. E um ponto que me chama a atenção sobre essas coisas é que a gente vem tendo muitas pessoas que acabam trabalhando até a favor do ateísmo. Quando eu digo isso, a favor do ateísmo, eu diria ali pessoas que estão trabalhando quase que nesse sentido de procurando apartar da fé. Pessoas que estão muito interessadas em ouvir a palavra de Deus. E talvez você viva isso, porque eu também vivo isso, de uma questão de muitas vezes pessoas que não ainda têm essa fé no coração, essas pessoas questionarem muito essas atitudes cristãs. Atitudes como vamos orar para que Deus haja, vamos orar para que Deus aconteça, vamos orar, vamos fazer, vamos jejuar, vamos dobrar. Oração, ela é muito importante. A oração do justo pode muito, a gente sabe disso. A oração é o nosso primeiro alicerce para a gente começar as coisas mudarem na nossa vida. Não estou tirando aqui a essência dessa causa, tá? Não é esse o sentido. Mas a gente precisa ficar atento sobre, será que realmente essas atitudes são corretas? O que essas atitudes de você afirmar certas coisas que muitas vezes não são, o que essas atitudes podem trazer? E aí a gente chega, como eu falei, no sentido do que eu queria trazer essa noite, que é religião cristã e paganismo, e fé mágica, tá? E a gente vai tentar responder aí essas duas perguntas nesse pouco tempo, que é a primeira, como ser um cristão debaixo de tempos de vírus, tempestades terríveis e outros sinais da natureza, e como vencer em fé os tempos de uma humanidade cada vez mais pagã. Então, fazer essa diferenciação do que é fé e o que é uma fé mágica. Eu estou chamando assim, fé mágica. E aí a gente vem naquela pergunta que eu disse que eu gostaria de ouvir aí a opinião de vocês, que aí vocês podem escolher responder uma das duas, tá? Não precisa responder as duas, pode responder apenas uma. E cada um, como sempre, dá seu próprio entendimento, seu próprio pensamento, que é muito interessante para que a gente possa crescer e para que a gente possa aprender com o outro, que é isso que para isso que a gente está aqui, um aprender com o outro. Então, uma pergunta é: como ser um cristão debaixo de tempos de vírus, tempestades terríveis e outros sinais da natureza? Englobando o quê? Como você move, lida sua fé debaixo dessas coisas? Como você enxerga essa relação entre fé, pandemias, sinais da natureza e do mundo? E a segunda pergunta é: como vencer em fé os tempos de uma humanidade cada vez mais pagã, e o que é fé mágica, fé e fé mágica para você? Então, o que para você seria um paganismo cristão? Alguém gostaria de estar começando? Pode falar, Alex. Oi. Oi. Então, ó, falando de paganismo, né? E você, Douglas? Pode falar. Então, que na verdade o paganismo é tudo que está fora da vontade de Deus, né? Que não é Deus. Na verdade, as pessoas acham que está buscando Deus, mas na verdade não estão buscando Deus. Estão buscando o que é interessante para eles e agradam a eles. E sobre a fé mágica, na verdade é o que desvia do foco mesmo. Quem que é o foco? Nosso foco é Deus. Se a fé é um dom que Deus nos deu para buscar Ele, né? Para crer nele, na verdade a gente desvia desse foco, né? Essa fé mágica é algo que não existe, é igual no caso lá das igrejas católicas. Você chega lá
na Aparecida do Norte. Tem um monte de cadeira de rodas lá, declarando o quê? Que eles foi curado pela Aparecida, tudo, né? Só que, na verdade, ela não tem esse poder. Porque o único que tem poder para curar, no caso, é Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa tem esse poder. E aí, no caso, as pessoas acreditam no quê? Realmente foi Aparecida. Então, eu vejo isso, que é uma fé falsa, isso, uma fé mágica. Entendeu? É isso. Tá ótimo. Alguém mais gostaria de participar, falar alguma coisa? Respondendo a primeira pergunta, na minha opinião, a única forma de se manter firme no meio de dificuldade, pandemia, etc., é manter o fogo do espírito aceso mesmo, nutrir a vida no secreto, e acho que essa é a única forma mesmo de permanecer firme no meio de tanto contratempo. Mais alguém? Respondendo também a pergunta, e tá dando para me ouvir bem, gente, agora? Tá, perfeito, Lênin. Obrigado. Tá? Então tá bom. Como, né, ser um cristão debaixo de tudo que a gente vem observando no mundo, vendo acontecer, né? Eu acho que é manter o nosso foco principal, que é Cristo, né? Olhar para Cristo e não perder a esperança, né, de que o tempo está se findando, que as coisas estão acontecendo e que a gente como se diz na palavra, a gente Nossa, fugiu a palavra agora. A gente não é morador daqui, né? A gente está de passagem. Peregrino. Então, peregrino, exato. Então, estamos de passagem. E mesmo em meio a tudo que vem acontecendo, o que eu vejo é que muita gente está desesperada. Tem gente que está desesperado porque está em casa, está desesperado como que vai ser quando as coisas voltarem. E, assim, eu falo por mim, eu estou muito tranquila em relação a quando voltar, como voltar. Eu não sei explicar, eu acho que é coisa de Deus mesmo, né? Mas eu sigo alimentando a minha fé, igual o João Vitor falou, no secreto, continuar alimentando a fé, olhando para Cristo, sabendo que essas coisas, né, vão acontecer. A gente já está vendo muita coisa se cumprir. E tudo faz parte do propósito que Deus tem, né, da volta de Cristo, enfim. Então, acho que como seguir, né, como ser um cristão, é continuar sendo um cristão, continuar crendo e olhando para Cristo e seguir nossas vidas e dar um bom testemunho, né? Eu acho que essa está sendo uma oportunidade de muitas pessoas, né? Buscarem uma palavra, buscarem um conselho. Então, é a oportunidade também da gente levar, né? A paz que excede todo entendimento para a vida dessas pessoas. E sobre a fé e a fé mágica, eu acredito que o que seria essa fé mágica? É muito que tem dentro da igreja hoje, né? Muitas promessas, um cristianismo muito fácil, né? Então, muitas pessoas se achegam por conta disso. E onde, na verdade, não. A gente deve olhar por um outro lado, né? A nossa fé não tem que estar baseada naquilo que Deus pode nos dar, mas sim no que Ele pode fazer através de nós, através da nossa vida. Então, eu acho que essa seria uma definição entre fé e fé mágica. Perfeito. Vai lá, Cacá. Bom, essa primeira questão, vocês me ouvem, não? Com certeza. Essa primeira questão, né, de como ser um cristão debaixo desses tempos que nós estamos vivendo, particularmente, eu penso o seguinte: nós temos que ser pautados, eu pelo menos pauto minha vida pela prudência. É óbvio que a gente sabe das coisas que vão acontecer no fim. A Bíblia narra muitos fatos que vão acontecer bem no final dos tempos. É certo que a gente está vivendo momentos estranhos, tempos diferentes, mas eu penso que nós, como cristãos, aqueles que são pautados pela palavra,
a gente tem que manter um certo bom senso, uma certa prudência, porque a gente vê pessoas tomando a frente e já falando que o fim é amanhã. Nós vemos outros dizendo, isso já acontece há muito tempo. É óbvio que as coisas estão se cumprindo. É óbvio que tudo isso são sinais que já estão apontando cada vez mais para a volta do Senhor Jesus. Só que eu acho assim, a gente tem que ter prudência, olhar as situações como estão acontecendo, olhar principalmente o que a palavra diz e mais ninguém, não aquilo que um acha, o outro acha, né? Porque se a gente tomar cada dia as notícias que saem no jornal como, olha só, Jesus está voltando amanhã, olha isso, olha aquilo, isso é verdade, Jesus está voltando. A palavra é muito clara, a gente tem que estar pronto, isso daí não há dúvidas. Mas eu acho que a gente cai, isso é minha opinião, um pouco em descrédito quando a gente pega determinadas coisas e fala, tá vendo? Como Jesus está voltando. É óbvio, essas coisas fazem parte. Por exemplo, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu aqui em Campinas em 2016, salvo o melhor juízo, em 2017. Vocês lembram muito bem, passou até próximo à nossa igreja lá. Então, como ser um cristão, na minha opinião, nesses tempos estranhos, tempos que a gente não consegue compreender muitas coisas. Crer, é óbvio, que Jesus está voltando, mas eu acho que a prudência e o bom senso tem sempre que estar presente, para que a gente não caia no descrédito daqueles que não creem na palavra ainda. Porque a gente fala muitas coisas e daqui a pouco, amanhã, pode ser amanhã, passa esse vírus, um exemplo, uma vacina, e as coisas, teoricamente, voltam ao normal, entre aspas. As tempestades diminuem, depois voltam. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem que se pautar na palavra, é óbvio, mas também sem um alarmismo, sabe? Um cristianismo barato, em que as pessoas querem se dizer espirituais e querem decifrar o Apocalipse com os fatos que acontecem hoje, amanhã já acontecem outra coisa. Então, eu creio que para ser um cristão e viver o cristianismo debaixo desses tempos, na minha opinião, a maior foco deve ser a prudência e palavra de Deus. E aguardar a revelação do Espírito. A gente não tem que ficar adivinhando nada. Vamos pautar a nossa vida por aquilo que a palavra diz e por aquilo que o Espírito eventualmente nos revelar. Essa é a minha opinião em relação a essa primeira pergunta sua, Douglas. Legal, bacana. Obrigado. É isso aí, é como eu acabei de falar. A gente vai aprendendo, cada um, você vê, vocês veem, todos nós temos aí uma porção para a gente ensinar, né? Para a gente aprender um com os outros. Todos nós temos. Então, tudo o que foi falado, muito bem falado, foi muito bem falado, muito bem lembrado. Antes só de continuar, eu indico, para quem gosta de uma boa leitura, eu indico esse livro aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. É Teologia Livre da Graça, tá? Que é o do Wayne Grudem. Ele basicamente vai realmente trabalhar dentro daquele conceito, inclusive, que a gente conversou um tempo atrás, sobre a graça barata, né? A forma como as pessoas vêm barateando a graça, tá? É um livro curto, dá para você, quem gosta de ler, lê ele rapidinho, tá? Não é muito extenso, não. Ele não é exatamente sobre o tema, mas é uma boa indicação, porque ele fala algo semelhante ao que nós estamos falando. Que é o quê? Como a gente tem que observar, de fato, a graça de Deus, como é que a gente tem que observar a nossa fé e a nossa vida cristã. Porque, às vezes, a gente trabalha muito em conceitos, como vocês muito bem foram colocando e como a gente está apresentando, de gerar um paganismo. Na verdade, o que a gente vem vendo não é o que Paulo chama de sã doutrina. Não é a verdadeira religião, porque a religião existe, a religião cristã é uma religião. Às vezes eu falo particularmente por mim, às vezes vem na mente, né, uma coisa assim de falar, religião cristã, então você eu acabo meio que às vezes erradamente, mas é o que acontece comigo, eu acabo meio que parece que falar a palavra religião é você estar levando uma essência errada. Não, não é. Existe religião cristã e é fato. Tá? Mas o problema é que vem havendo um grande paganismo dentro da igreja. E muitas vezes o que a gente vê são as pessoas utilizando a própria pessoa de Deus, ou melhor, pessoa não, elas usam o nome de Deus para
fazer as suas coisas. É como se as pessoas estivessem querendo usar Deus, ou melhor, né? É como se as pessoas tentassem usar Deus para servi-las e não para servir a Ele. Então, é mais ou menos dentro do conceito que eu falei, que vem acontecendo. Vamos jejuar porque agora nós vamos mover o coração de Deus e Deus vai fazer e o Brasil não vai pegar e vai acontecer e vai ser lindo, maravilhoso. Ok, mas a gente sabe se realmente de fato é isso que Deus quer. Mais uma vez, eu lembro sempre disso, daquela passagem bíblica onde fazem jejum e chegam para os sacerdotes e falam: olha, a gente está jejuando, a gente está orando, a gente está fazendo e não sei o que, e acontece, a gente está vestido de trapos e etc e tal, e Deus não está fazendo nada pela gente. E aí eles ouvem, né? O quê? Olha, o Senhor diz assim, que na verdade o que ele não quer é isso, na verdade o que ele quer é aquilo. Então, ou seja, aquele mesmo povo, aquela mesma mentalidade daquele povo, daquela época, é a mentalidade dos tempos de hoje que a gente está vivendo. E a gente vê muito disso. A gente vê o paganismo, a gente tem que ficar muito, muito atento, porque ele pode estar nas pequeniníssimas coisas. Vamos tentar dar alguns exemplos curtos. Tem gente que dizima e acha que por conta disso ele não vai sofrer problema financeiro. Ele não vai ficar desempregado, a vida dele vai melhorar. Eu não estou falando daquele pessoal que dá dinheiro, oferta ou dizima, pensando assim, Deus vai me dar um carro, vai me dar 10 vezes mais. Não, eu estou falando que tem gente que às vezes trabalha exatamente nesse conceito, de que se ele dizima, então ele não pode sofrer danos financeiros. Agora eu te pergunto, onde que isso está na Bíblia? Mas tem pastor que usa. Eu sei que tem pastor que acha versículo bíblico amarrado para dizer que isso vai acontecer. Se você dizimar, você não vai ter danos financeiros. Assim como eu sei de também líderes religiosos que muitas vezes até chegam ao ponto, né, de falar, olha, se você não dizima, então sua vida financeira vai ser um buraco. Você vai perder dinheiro, você vai... Gente, não é assim. Isso é um paganismo, se a gente for identificar. Se a gente for olhar, isso é um paganismo. A gente vê casos de pessoas que às vezes é um anjo, é uma coisa linda, maravilhosa, vê todos os cultos, a pessoa está em ministérios e ela acha que está fazendo muita coisa, mas dentro de casa ela não faz nada. Dentro de casa é um péssimo marido, é uma péssima esposa. Enfim, são as doutrinas pagãs que a gente começa, são os ídolos que a gente começa a colocar na nossa vida, e aí a gente começa a trabalhar totalmente, como eu falei agora há pouco, a gente começa a trabalhar para o ateísmo. Por quê? Porque a gente começa a apresentar para o mundo, que é aqueles ao qual tem que ver Cristo apresentado em nós, as pessoas começam a ver uma caricatura muito diferente. As pessoas começam a ver uma coisa que não é de Deus. Adiantando um pouquinho para frente, em João 16, dos versos 7 ao 14, Nosso Senhor vai falar assim: todavia, digo-vos a verdade. Lógico, evidente. Que vos convém que eu vá. Olha que interessante. Jesus chega e fala para a gente: convém que eu vá, convém que eu morra. É interessante eu morrer. Vamos lembrar, né, que até mesmo Pedro tentou, não, Senhor, e aí Jesus fala: olha, você está sendo boca de Satanás. Então, Jesus fala: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Claro, o Espírito Santo não está na nossa vida apenas para essas três coisas, mas são três bases do Espírito Santo: nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele já dá a explicação. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, e aí continua, mas eu vou parar por aqui. Então,
é interessante a gente entender que uma coisa era até Jesus, depois é o Espírito Santo. Claro, as coisas são unidos, o Espírito Santo, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas existem algumas diferenciações. E aí é onde a gente às vezes se complica. Porque eu peguei aqui uma citação que eu achei muito interessante, que foi uma citação que para mim falou interessantemente sobre esse tema aí que eu estou tentando propor aqui para a gente. Ela vem do Juan Luis II, que ele é um teólogo jesuíta uruguaio, tá? Que ele diz assim, eu vou dar um abre aspas aqui e colocar, agora eu vou falar, né, colocar aqui. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, quando Jesus diz é bom que eu vá, é como se dissesse, por minha ressurreição e o envio do Espírito Santo, a partir de agora, nunca mais como antes, acalmarei a tempestade. Mas o meu espírito acalmará quando vós tiverdes construído os navios capazes de suportar as ondas. Nunca mais tornarei a alimentar as multidões no deserto, mas o farei quando o meu espírito criador vos tiver levado a melhorar os solos e distribuir suas riquezas. E se nestas tarefas de amor sofreis, eu não posso evitá-lo, pois já não estou entre vós. Mas em vós, como fonte desse amor, fonte dessa criatividade, dessa pertinácia que nos leva a vos amar solidariamente e eficazmente, mas ainda sou eu que em cada um de vós sofro, por causa do mar tempestuoso, do solo árido, da miséria e da alienação, exatamente como vós. Não embarqueis numa aventura sem saber se o porto valerá a travessia. A única garantia, a grande garantia que posso dar-vos é o ter embarcado definitivamente convosco. E fecho uma aspas. Então, eu achei extremamente interessante esse texto aí do Juan Luis II, porque ele, basicamente, eu concordo aqui com a citação dele, ele coloca exatamente o tempo que nós deveríamos estar vivendo. Quer entender o quê? Que nem sempre o Espírito Santo, Jesus ou Deus vai agir da nossa vida nos livrando dos grandes males da vida. A gente não tem que, mais uma vez, não tem que nos paganizar crendo que a Leibs usou o exemplo da igreja romana, católica, mas o cristianismo atual evangélico não está muito distante. Infelizmente, a gente tem que falar essa verdade. Infelizmente, o cristianismo evangélico, o evangelho, ele está há um bom tempo partindo para uma mesma situação semelhante, com diferenciações. É como se você simplesmente trocasse a roupa, mas você continua sendo a mesma pessoa, tá? E a gente vê isso dentro dos movimentos, dentro das igrejas, a gente vê isso. Mais uma vez, não estou aqui dizendo que então não vamos orar, não vamos fazer, não vamos clamar, devemos, mas a gente precisa entender. Mais uma vez, eu vou relembrar aqui, para quem não assistiu, eu até indico assistir o vídeo lá do Baruch com a esposa deles, eles falando sobre a questão de filhos, o porquê eles não têm filhos, e é algo lamentável ver o quanto de pessoas que eles ouviram, pessoas aí, como eles mesmos disseram, né? Pessoas que vinham dizendo estar em nome do Senhor e orando por eles e dando palavras de esperança, de fé e tantas outras coisas, e nada se aconteceu. E isso é apenas um simples exemplo. Então, a gente precisa estar muito atento por isso, porque senão, o problema de tudo isso, onde eu vejo o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que a gente pode caminhar em situações onde, no fim, a gente vai acabar perdendo a nossa fé. Vamos tentar dar um exemplo. Às vezes você pode passar por uma séria dificuldade de saúde na sua vida, orar, ou alguém vier orar para você e fazer, e nada acontecer, e você vai se questionar com certeza onde está Deus. Por que Deus não te ouviu? Por que Deus não ouviu a sua oração? Enquanto o que um cristianismo de fato deve ter como primazia é que Deus está conosco em todo tempo, em todo momento.
Não importa se você está passando por um momento de dificuldade, se a gente está vivendo nessa pandemia e é difícil, tem gente perdendo emprego, tem cristão, tem crente perdendo emprego, com certeza. Tem crente passando necessidade, tem crente, enfim, com sérias dificuldades. E não é por conta disso que Deus não está lá. Muito pelo contrário. O Espírito Santo continua acompanhando, Jesus continua acompanhando. Como novamente aqui, eu vou citar novamente o finalzinho do que o Juan Luiz falou, a única garantia, a grande garantia que posso dar-vos, Jesus falando, é o ter embarcado definitivamente convosco. Então, num tempo de pandemia, sobre essa questão, a gente precisa livrar o nosso paganismo, a gente precisa livrar essas coisas para a gente entender que Deus continua conosco, para a gente entender que não importa o que nos aconteça, Deus sempre vai estar ao nosso lado. Deus sempre vai trazer, o Espírito Santo vai trazer para nós o quê? Vai nos convencer, vou fazer a anotação aqui, ele vai vir para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É isso que nos importa. É nos convencer dessas três coisas, para que a gente entenda os nossos pecados, para que a gente possa se arrepender, porque por nós não vamos chegar ao entendimento do que a gente erra, dos nossos pecados. É para a gente entender a justiça de Deus, como ela age, e para a gente ter a certeza, o juízo, essa questão, né, o príncipe deste mundo já está julgado, é a questão da gente ter a certeza, ter a fé, de que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que a gente esteja passando, como o Cacá bem falou, a gente não tem que ficar ali, porque agora está acontecendo, porque então o mundo está acabando, Jesus está voltando amanhã. Não. É lógico que a gente precisa se atentar, porque são sinais, e Jesus falou para a gente ficar atento sobre isso, mas a gente sabe que isso vai acontecer, e isso é o juízo. A gente está vendo, hoje a gente está vivendo um tempo onde a gente está, de certa forma, vendo um pequeno relance do juízo de Deus sobre o mundo e sobre o príncipe desse mundo. Então, são essas coisas, é o norte que a gente precisa ter. A gente precisa orar para a gente... eu tenho dificuldades em alguma coisa, estou sofrendo, estou com dificuldade por aqui. Ótimo, ore, não tem problema, mas a gente precisa ter a busca de estar cheio com o Espírito Santo para a gente poder voltar aqui, fazer igual o Paulo, que ele conseguiu enxergar que havia um cara ali, um mágico, que estava fazendo umas peripécias, assim, vamos dizer, e ele estava procurando apartar uma pessoa da fé, e o Paulo, só porque ele estava cheio do Espírito Santo, é que ele olhou e falou o que ele disse. É que ele olhou e corrigiu não, né? Exortou aquela pessoa. Então, nós só vamos conseguir, de fato, caminhar nesse sentido quando a gente, de fato, conseguir compreender o que é uma fé, compreender que a gente precisa, muitas vezes, tirar os nossos ídolos, tirar essa questão de, porque eu estou em ministério, então Deus vai ser assim, e porque eu dizimo, então vai ser assim, porque eu vou todo dia na igreja, então vai ser assim. Não, isso não é um cristianismo. Novamente, apesar dessas coisas serem importantes, necessárias, a gente já falou outras vezes sobre isso, é importante cada um descobrir o seu dom e cada um desenvolvê-lo, é importante o dízimo, é importante a oferta, é importante, todas essas coisas são importantes, mas ela não é o cristianismo. Isso não é o cristianismo. A gente precisa entender isso. Essas coisas são, talvez, como poderia dizer, são como tábuas que a gente coloca para criar um caminho, para chegar ao verdadeiro cristianismo, mas não é o cristianismo. Então, nós precisamos ter essa condição de mentalidade para a gente não ver e não viver, como eu falei no início, as coisas acontecendo, não, vamos orar porque não, Deus não vai pegar, Deus não vai tocar, aqui não vai acontecer, Satanás não vai me tocar, porque aqui não, porque olha só, eu estou debaixo da unção, eu estou não sei o quê, e aí as coisas acontecem e você não sabe nem como resolver. Sabe por que você não sabe como resolver? Ou eu não sei como resolver? Porque simplesmente a nossa fé estava de uma forma desfocada. A nossa fé estava numa fé onde a gente tinha certeza que fazendo X a gente teria o Y. E nem sempre é assim.
tá? Eu agradeço e espero de coração ter conseguido trazer para vocês ali o que me veio nessa semana, o que eu consegui, o que eu comecei a enxergar. Mais uma vez, eu tenho aí algum tempinho, então mais uma vez eu indico, viu, esse livro, O Livre da Graça, só para vocês entenderem o tema. Ele fala sobre 5 pontos. 5 pontos, eu vou só dar os pontos, olha só. Os 5 pontos que ele vai falar. Não há o só pela fé da reforma, não há chamado arrependimento de pecados, a falsa certeza, pouca ênfase sobre a confiança na pessoa de Jesus Cristo e interpretações improváveis. Então é um livro muito bom, indico realmente para quem quiser ler. Não estou ganhando nada, tá? Já indico, não estou ganhando nada, mas realmente é um livro muito bom, porque é o que a gente precisa, começar de fato a entender o que é esse cristianismo, ou o que é o cristianismo de fato, para que a gente possa caminhar e para que nos momentos, principalmente nos momentos difíceis da vida, a gente não caia, não deixe a nossa fé desfalecer, a gente não perca a nossa fé, a gente não saia da palavra de Deus, não saia da doutrina, não viva longe e muitas vezes também não seja nem mesmo questionado sem uma resposta correta, para que a gente até mesmo para o mundo possa dar uma resposta correta do que é o verdadeiro cristianismo, tá bom? Muito obrigado aí.